família e escola são as principais fatias do mundo para as crianças e para os adolescentes. Então precisa haver uma interação grande entre família e escola, sim, tá? Para fazer esses laços de convívio e para, sobretudo, dar uma educação fundamentada nos valores, né, de respeito pelo outro, de compreensão, de solidariedade, de colaboração. Mas quanto mais a família e a escola se entrosarem nisso e formar essas redes de relacionamentos saudáveis, melhor será para que a escola se torne um lugar agradável de conviver e de aprender. Em que aspecto ajuda, por exemplo, pegando aqui o que ela fala sobre conhecer os pais dos amigos do seu filho? Isso também importa? Também importa, né? Porque vai fazendo uma rede maior de interação. Então, muitas vezes os pais trocam ideias a respeito, né, de como são os desafios da educação hoje, principalmente num mundo totalmente interconectado. E a gente sabe que a maior parte das famílias, por exemplo, não tem a menor ideia da navegação dos seus filhos, crianças ou adolescentes, pelo computador, pela internet. Então, muitas situações que depois vão acabar se repercutindo na escola, principalmente com cyberbullying, isso se tem uma família que alerta e uma escola que alerta para o uso responsável da tecnologia, diminui enormemente a incidência de problemas. Ajuda a gente a entender melhor qual é o conceito que se usa para cyberbullying. Que palavrão é esse? Então, a gente tem o bullying e o cyberbullying, né? Então, isso sempre existiu. O bullying, o cyberbullying é a fruta da tecnologia, né? Mas o bullying, eu me lembro eu criança sofrendo essas situações implacáveis, né, de perseguição, de ameaça, de intimidação, de apelidos depreciativos. Por isso você foi estudar psicologia? Não só por isso, mas enfim, mas são padrões repetitivos de agressão, feitos por uma pessoa, um grupo de pessoas, tendo como alvo um aluno, uma colega, uma criança, um adolescente ou um grupo de adolescentes. Então isso traz um sofrimento grande. Tá? Muitas vezes crianças ou adolescentes ficam até assim com medo de ir na escola, ou não se sentem bem na escola, começam a ter alguns sintomas de angústia, de preocupação, baixo rendimento escolar, porque eles estão ali constantemente intimidados e sofrem esse tipo de agressão física ou psicológica. Isso sempre existiu. Isso sempre existiu, mas antes era tido como uma brincadeira de criança. É que se resolvessem entre eles. Atualmente, diz, não é bem uma brincadeira de criança. Brincadeira é quando todo mundo se diverte. Quando alguém se diverte às custas de sofrimento de outros, isso não é brincadeira, isso é uma agressão. Então isso foi sendo cada vez mais estudado. E quando entrou o acesso à tecnologia, essa história superdimensionou. O que você diz que é pior? O sofrimento do bullying é considerável, mas ali está acontecendo no âmbito escolar e tal, você sai da escola, ufa, né? Mas no cyberbullying você sai da escola e continua recebendo mensagens pelo celular, abre o computador nos sites de relacionamento, está lá uma opção de mensagens, tem suas fotos adulteradas, você está mais exposto, né? Total, porque aí uma fofoca ou um comentário depreciativo ou uma ameaça, isso se dissemina por todas as redes dos amigos, dos amigos, dos amigos, e a pessoa fica numa situação constrangedora, humilhante, né, e que faz realmente muito mal. Então, essa conscientização de que isso não é brincadeira, isso é um padrão de agressão, isso é um trabalho a ser feito tanto pelas famílias quanto pelas escolas em parceria. Tem que tocar no assunto, né? Isso é importante, tem que tocar no Quando surge assunto. Um caso, uma coisa, ainda que mínima, né? Que depois a gente sabe que pode se tornar uma coisa mais grave, o professor não pode prevenir disso, né? Aqui o Euclides Everton, lá do Ceará, ele fala assim, que com certeza essa melhoria no convívio escolar, ela se dá evitando o bullying. Justamente isso. Parece que sim, né? Sim. Essa é a experiência de muitas escolas que começaram a fazer programas de combate ao bullying. Esses programas, eles contam com a adesão de todos, do corpo dos alunos, dos professores, de todos os funcionários das escolas e também das famílias. Os passos são esses. Aqui na escola nós queremos criar um ambiente de convívio saudável. Então o bullying não é um comportamento aceitável. Então, o que é como evitar
como falar a respeito, essa conscientização, e criar padrões de brincar sem agressão. Então é todo um trabalho assim, de respeito ao outro. E aí, respondendo aqui uma telespectadora nossa, a Rebeca, ela é aqui do Rio. Quando um pai descobre que o filho está sofrendo bullying, ele deve falar com quem? Em primeiro lugar, com o seu próprio filho. Né? Ver como é que ele está lidando com essa situação. Em seguida, falar com a escola. Ver como é que a escola está trabalhando essas situações. Se já percebeu também? Se já percebeu nesta criança ou em muitas outras, porque isso está acontecendo por tudo quanto é canto, né? Em escolas públicas, particulares, de norte a sul do Brasil, no mundo inteiro. Então, como as pessoas passaram a perceber isso como um padrão de agressão, que se não é tratado na infância e na adolescência, corre o risco de se cristalizar pela vida adulta, então aí o alerta ficou mais forte. Fica como? Aparece como? É aquele adulto mais inadequado, aquela pessoa que às vezes não acerta muito bem, não faz na vida? Isso, não, é o seguinte, então isso até veio com a modificação do conceito de bullying. Os autores inicialmente consideravam o bullying um padrão de agressão entre alunos no ambiente escolar. Mas, como isso foi visto de outras formas, quer dizer, crescendo, a pessoa cresce, continua, tá? Aí então se viu, estamos diante de situações de bullying, muitas vezes entre irmãos dentro de casa, tá? Ou entre pessoas num condomínio, entre adultos no ambiente de trabalho, porque aí são os padrões de agressão na violência familiar, no assédio moral, que aí passou a ser chamado de bullying no local de trabalho, que é, por exemplo, uma pessoa está na chefia e ele intimida, ele ameaça, ele constrange seus subordinados, ou colegas inventam situações de fofocas, de boatos e humilham os seus colegas. Então, tanto é que o Ministério Público de alguns estados começou a pensar nessa história e está se associando às escolas para fazer as campanhas de combate ao bullying. Porque o que acontece? Se esses adolescentes crescem achando que isso é uma maneira de se relacionar com as pessoas, o índice de ações contra adultos, de difamação, crimes por homofobia, por racismo, injúria, calúnia, difamação, cresce no judiciário. Sim, e é horrível ter uma sociedade assim, né? Quer dizer, onde a maioria teria sofrido, praticado também, é péssimo. Agora, o que contribui para que a escola seja um local assim, onde esses conflitos aparecem? Convívio. Os alunos passam uma boa parte do dia na escola, eles convivem socialmente ali. Tá? E claro que isso não acontece só na escola, vai acontecer no condomínio também, vai acontecer onde há relacionamentos, há conflitos. Agora, tem aquela relação com o professor, né? O professor está, de certa forma, julgando você, né? Porque ele tem o poder de dar notas para você, e tudo mais, claro que é um processo de aprendizagem, né? E ele está te ajudando a enfrentar esse processo. Né? Fora isso que, como esse conceito do bullying se ampliou, há vários casos de alunos praticando bullying contra os professores. Né? Bom, nas comunidades eu odeio, por exemplo. Eu odeio meu professor de matemática, eu odeio meu professor. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso, então, com a Maria Tereza Maldonado. Fique agora com o Globo Ciência. Logo depois a gente está de volta.